Ele não falou isso. Ele falou que seria o caos. Sim. O cara não precisa saber o que é esporte aquático para fazer uma boa gestão. Se você é presidente, você precisa saber escolher as pessoas certas para os lugares certos. Saber delegar. Se você montar uma diretoria, se você é presidente de um clube, você pega o melhor cara de marketing, pega o melhor advogado para gerir o departamento jurídico, como hoje nós temos lá. Não tínhamos até outro dia. Tem muita coisa que se fala por aí e ninguém cutuca, ninguém vai atrás do que o diretor jurídico estava fazendo. Tem muito problema de comunicação no Corinthians e ninguém vai atrás do que o diretor de comunicação estava fazendo até outro dia. Hoje mudou. Está se redesenhando. Não estou aqui defendendo a gestão, mas estou falando como eu faria a gestão. Então, assim, a culpa não é só do cara, é do cara que não sabe gerir, concordo. Mas eu acho que o presidente do Corinthians não precisa entender de tudo. Ele precisa entender de montar uma boa equipe e deixar a boa equipe trabalhar. Mas Romeu, pelo número de diretores, e não só diretores, mas pelo número de pessoas da gestão que foram inseridas, então o que mais me surpreende é o período. Em tão pouco tempo, a gente viu muita gente deixar a gestão, ou por pedido próprio, ou porque foi demitido. Mas a gente viu muita gente deixar essa gestão. O que você considera? É um erro do gestor? É um erro de quem não sabe escolher? É um erro de quem estava lá e de repente decepcionou? Na sua opinião, por quê? Eu nunca vi nada disso. Nunca tinha visto nada parecido. Em 15 anos cobrindo clubes, não só o Corinthians, eu nunca tinha visto uma diretoria começar a se decompor em coisa de 3, 4, 5 meses. Isso aconteceu no Corinthians. Na sua opinião, o que explica isso? É um pouco de tudo. Eu vou te falar qual é o grande problema do Corinthians hoje. É você fatiar o governo antes da eleição. É acordo político. Com pessoas que não são bem aquilo que você acha que é. Isso começou na campanha. Você juntou o grupo para ganhar a eleição que sabia que não era identidade com você. Então, era que fere interesses, os caras pulam. Aliás, eu vou relembrar aqui. Eu fui atacado pela imprensa que eu estava fazendo um governo paralelo. E eu fiz uma resposta. Não, pela imprensa não. Não, desculpa. Via imprensa. Via imprensa, sim. Pela imprensa eu quis dizer caminho via imprensa, né? Através de uma entrevista e respondi também, mas eu respondi escrevendo pelo mesmo canal, pelo mesmo veículo. E papel de porque quem foi atacado foi o presidente do conselho. Então, o presidente do conselho, é bom até você perguntar isso para deixar claro, porque às vezes as pessoas me questionam. Quando o presidente do conselho é atacado como presidente do conselho, ele defende a instituição conselho. Eu escrevo no papel timbrado, exatamente. Eu fui acusado de estar fazendo um governo paralelo, via conselho. Então, quem foi atacado foram os conselheiros que estavam nas comissões do conselho. Então, era a instituição conselho que estava sendo atacado. Eu fiz uma resposta, obviamente, com papel timbrado. Até porque o dirigente que estava me atacando estava falando, a meu ver, em nome do presidente. Ele é diretor, então tem um presidente que é chefe dele. Ou o presidente responde, ou eu respondo diretamente para ele. Como o presidente não se manifestou, eu respondi. Muito bem. Se vocês resgatarem isso e ler o que eu escrevi sobre o desmonte da gestão, eu falei isso há 4 meses. Você escreveu lá que teríamos uma demanda. Quem está querendo isso vai ter uma demissão coletiva, né? Você falou alguma coisa assim. Né? Aconteceu isso? Está escrito no texto, Sim. Verdade. Aconteceu isso, falei há 4 meses atrás. Então a gente conhece um pouco de Corinthians. Então o erro, como você me perguntou, é coletivo. É um pouco de cada um. Porque a hora que você monta um governo, é aquilo que eu falei, 16 anos, junta todo mundo, vamos ganhar, vamos tirar. Não é assim que as coisas funcionam. Você vai fazer uma gestão num clube, especialmente o Corinthians, por todas as peculiaridades que envolvem ele, é um clube que tem uma torcida que quer opinar na gestão, é um clube que tem um associado carente de muitas coisas, é um clube que tem movimentos políticos relevantes, importantes, é um clube que nasceu no Bom Retiro, fundado por trabalhadores, operários. Então, assim, ele tem uma história política que é diferente do que você acha que eu vou chegar e vou mandar. Não vai mandar. Então, assim, você não pode, porque o cara é da oposição, porque o cara é da situação, não quer ele perto de mim. Não, se o cara é bom, tem que estar. O presidente entende isso? Tem que entender. Se não entender, não pode ser presidente. Você tem que pegar as melhores pessoas. E o Corinthians hoje chegou num ponto que tem que ser assim. Pega as melhores pessoas, esteja onde estiver, acaba, tenta agregar todo mundo, tem que tentar fazer uma instituição Corinthians, esquece esse negócio de qual é a cor da camisa dele, se ele é A, se ele é B, se ele é oposição, se é situação. Nós precisamos acabar com isso no Corinthians, senão ele não vai viver. Então, só essa questão de conhecer o clube, tudo bem, você não precisa conhecer tanto o clube. Não precisa conhecer o clube. Não, eu sei, você não vai conhecer tudo. Não, você não precisa ser especialista em piscina. Mas você até citou, para saber nomear um bom diretor. Você até citou a mulher de César, né? Sim. Por mais que ela erre, ela tá do lado do cara. E politicamente, o que eu vejo no Corinthians hoje é que por mais que um ou outro erre, eles estão se degladiando. Dentro? Então o maior problema hoje do Corinthians é político. Não adianta. Mas a oposição está vendo de camarote. Não adianta vir aqui e falar assim, tem que sumir com o André do clube, sumir com ele, sumir com o Augusto. Não vai funcionar. Não tem ninguém que vai presidir o Corinthians hoje que não vai ter que me ouvir em algum momento, que não vai ouvir o Andrés em algum momento. Porque assim, eles já viveram experiências, bem ou mal, eles já viveram experiências que qualquer presidente tem que ouvir em algum momento. Falei, cara, você que já passou por aí, independente de gostar ou não da gestão dele, da pessoa, você vai ouvir esses caras.
Vem cá, eu estou assinando com. Nós vamos fechar com uma televisão. O que você já viveu de experiência aí? Nem que você não atenda, mas ouça as pessoas. Isso tem acontecido? Não sei Pelo porque eu que não sou você sabe? presidente. Não sei, mas acredito até, porque teve um problema Teve desse. uma vez. Dessas questões que estão aí. Vai Ibete, fizeram uma reunião com o presidente. O Augusto é um cara que se marcar e fala. Então, assim, mas tem que ser uma prática, porque assim, também tem o policiamento interno. Pô, o cara estava reunido com fulano lá, hein? O cara da oposição. Então, assim, tem que acabar com isso. O cara que gere o Corinthians, o presidente do Corinthians, ele tem que ser magistrado, ele tem que ouvir todo mundo, ele tem que ouvir todos os sócios. Ele é presidente. É como eu ganhei eleição no conselho, eu tive um adversário. Então, todos os caras que não votaram em mim, eu não vou botar espaço no conselho, vou alijar. Não, tem 300 conselheiros. Eles não representam cada um a si mesmo. Eles representam os sócios do Corinthians que elegeram eles. Então tem que dar espaço para todo mundo, tem que ouvir todo mundo. Todo o conselho representa o sócio. Eu sou presidente de todo mundo. Ô, Turma, você tem uma posição conciliadora ou uma posição crítica em relação ao futuro do Augusto Nunes? Augusto Melo. Desculpa, do Augusto Melo. Qual é a sua relação com ele pessoalmente? Não, eu tenho boa relação com ele, como eu tenho com todos os outros presidentes do Corinthians, como eu tenho com o Duílio, como eu tenho com o Andrés, como eu tenho com o André Negão, que foi candidato. Eu tenho posição conciliadora. Isso não interfere na minha responsabilidade de fiscalizar, ser o presidente do órgão fiscalizador. Então, independente de eu ter boa relação ou má relação com qualquer pessoa, eu não tenho má relação com ninguém no Corinthians. A relação é boa com todo mundo. Isso não interfere na minha condição de presidente do órgão que fiscaliza. Se a pessoa errar, vai ser responsabilizada no termo do estatuto. Não há solução fora do estatuto do Corinthians. Tudo que tiver no estatuto é a nossa carta magna. É ruim, é bom, ele está lá. Nós montamos uma comissão agora para reforma estatutária. Está em andamento, mas só vai ser feito no Corinthians o que está no estatuto. Então, se o cara ferir o estatuto, ele vai seguir o procedimento. As coisas sempre vão acompanhar como manda o estatuto, qual é a regra, o que cumpre, o que faz, está lá. Está escrito, está no livrinho, está na nossa Constituição. Se alguém faz alguma coisa no Brasil que alguém entenda que está ferindo a Constituição, você não vai no Supremo? Vai. No Corinthians é assim, feriu o estatuto, vai no conselho. Vai lá comigo e fala, ó, isso aqui eu acho que o cara feriu, escreve e nós vamos mandar para a ética, vamos seguir o rito. Se tiver falha, vai ser punido, se não tiver, não vai acontecer nada. Romeu. Tem que ser assim, não é fora do Corinthians. Agora, só um instante, Salazar. Quando o Tuma, ele observa bem aqui que as pessoas do Corinthians precisam falar, tem gente que a gente não sabe se é do Corinthians que está falando pelo Corinthians. Eu vou abordar isso com ele, mas deixa eu aproveitar a opinião rápida também do Turra e do Miller, com outro ponto de vista. Para o jogador, Miller, né? Você como um ex-atleta, o Turra como ex-atleta e também como técnico, quando está todo esse entorno político muito complicado, isso dentro de campo vem para a boleirada ou só vem quando começa a ter atraso de pagamento? O aspecto político atrapalha também ou não? Eu acredito que não. Na minha opinião, né? Nunca passei por isso, né? Então, São Paulo nunca tinha isso, né? Mas, o problema político fica lá na política, lá com o presidente do conselho, com o presidente do clube, com os diretores, etc. Como você sabe, quando atrasa pagamento, aí já atinge, hein, Paulo? Aí já atinge o campo, é diferente, entendeu? Agora, porque o presidente não pagou alguma coisa lá do clube e vai afetar no campo. Eu não acredito nessa vertente. Agora, tem gente que acredita. Eu respeito as opiniões. Para o técnico, Turra. Eu acredito que, nesse caso, do Corinthians especificamente falando, os jogadores mais antigos, que tinham mais ligação forte, entre eles o Cássio e o Paulinho, eles saíram do Corinthians. Então. Antônio Oliveira falou muito isso. Então eu acho que nesse aspecto de interiorizar o grupo de jogadores, interiorizar isso aí, eu acredito que não passa por isso. Porque são jogadores, na sua maioria, jovens ali, que estão chegando no clube e muitos deles não sabem a história total do Corinthians, sabe? Então eu acho que passa meio despercebido isso. O que pode atrapalhar é o que eu falo isso internamente. É bom que vocês saibam também. É assim, você tem dirigentes antigos no clube que já dirigiram jogadores que estão no elenco. E eles se conhecem, falam, são amigos, é natural isso. Eu era amigo dos atletas, sempre guardado a posição. Eu era diretor e vice-presidente de futebol e são jogadores. Mas uma relação sadia você sempre tem. Até porque esse também é papel do dirigente. Saber o que acontece na vida do cara, suportar, dar apoio a algumas coisas, porque às vezes o atleta está indo mal, porque ele tem problema particular. Se ele não tiver um ombro para conversar e às vezes não quer falar com o colega de profissão, ele não funciona. Eu lembro da base, quando nós subimos 7, 8 jogadores, 94, 95, o Mário Sérgio. Pô, a gente parecia que era pai dos meninos lá. E seguramos muito deles. Zé Elias entre eles. Zé Elias, Silvinho, uma gama de jogadores que, foram tudo para a seleção. A gente tem que fazer esse papel. O próprio Souza, que era maduro, veio, enfim. Então, assim, você tem dirigente aqui, começa a falar com o jogador lá do plantel. Pô, esses caras não se seguram, esses caras vão cair. Aí você pega o presidente que está na gestão, vai no campo, pô, os caras não me dão paz, tem que vir aqui resolver as coisas, mas os caras querem me derrubar. Então, começa a contaminar o elenco. E o cara fala, pô, isso aqui não vai virar. Aí aparece uma proposta, o cara vai embora. Ele quer sossego para jogar. A torcida nossa é uma torcida que
gosta de estar presente. Agora, aí o cara mas fala, você isso acha aqui- que isso está afetando os Não sei jogadores se hoje tá- eu não sei- desse elenco? Me chama Eu não sei se atenção tá 3 afetando, jogadores mas assim- em menos de 6 mas meses que assim- pedem pra sair, né? Eu tive uma reunião com a torcida essa semana, porque eles foram apresentar, pela primeira vez na história, nós estamos ouvindo as torcidas para fazer proposta para a reforma estatutária, porque nós estamos levando a discussão do fiel torcedor votar lá para dentro. A discussão tem que ser lá dentro, não tem que ser na imprensa. Sim. Ah, tinha que votar, não tem que... Não, quem vai decidir é o conselho e depois o associado, numa Assembleia Geral. Então nós estamos ouvindo as torcidas, ouvimos os associados, para apresentar a eles diretamente quais são as propostas que eles acham melhor para o Estatuto Novo do Corinthians. E um dos dirigentes da torcida falou, pô, sobre que os jogadores estão com medo, a gente queria falar com eles. Eu falei, aí você tem que falar com o presidente. Então, assim, eles mesmos falam que os jogadores estão com medo da gente. Então, assim, quando a Influencia, atleta, claro, se o cara tem uma chance, pô, minha família vai ficar sofrendo aqui, eu posso ir no shopping apanhar, o time perdendo, o cara vai embora. Evidente que influencia, né? E pior que isso, turma. Ninguém quer trabalhar sob ameaça, O pior- sob risco, em qualquer lugar, em qualquer profissão. Pior que isso é quando você. Quero resgatar um trecho que você falou aqui, né? Corinthians tem que falar de Corinthians, não importa do lado que a pessoa esteja e tal. Mas tem gente que não, pelo menos não se sabe se representa realmente o Corinthians, tem falado pelo Corinthians. Semana passada em Belo Horizonte teve aquele episódio lá do Augusto Melo na saída do camarote, se envolveu com um torcedor. E aí quem teria ido à delegacia representar o Corinthians foi uma pessoa que não é do Corinthians. O Rubão, em entrevista ao podcast Alambrado, falou sobre Caio do Vale, que é um homem que está transitando muito dentro da gestão do Corinthians. E ninguém sabe exatamente qual é o papel do Caio do Vale. Vamos acompanhar o Rubão, né, que saiu. Ah, foi no nosso aqui, foi aqui, foi no Mesa Redonda, não foi ainda do Alambrado, não. O Rubão aqui no Mesa Redonda veio e a gente perguntou, quem é Caio do Vale? Qual é a ligação dele com o Corinthians? O que ele representa? É oposição, situação? Quem fez essa pergunta foi o Salazar. Foi o Salazar. Foi isso, né? Vamos ouvir o Rubão respondendo sobre Caio do Vale. O Caio do Vale é o cara que tá lá no departamento Aí você tem que perguntar pro presidente. Não, Qual é o você cargo tava dele. lá. Não, mas ele não tem cargo lá. Futebol. O que ele fazia no dia a dia, então? Aí a pergunta de 1 milhão. Cargo remunerado? Não tenho a menor ideia. Tem coisas que eu acho No que futebol ele não tá. Mas ele tá sempre no CT com o time Você no tem, ônibus, mas- no gente, jogo. Então, mas A pergunta de milhões. Quem é Caio Eu do vou Vale? responder a pergunta de milhões. Não sei se vão me pagar, mas vou responder. Então, assim, eu não vou entrar em debate, tá? Eu Beleza. sou presidente do conselho, não vou entrar em debate, mas assim, eu vou defender o Corinthians. A Perfeito. instituição Corinthians. Não vou defender ninguém, nem vou atacar ninguém. Eu fui atrás disso. Não é por causa de 1 milhão, porque eu não sou dinheirista, nem vou ganhar nada nunca do Corinthians, nunca ganhei nem vou ganhar. Eu fui atrás disso quando teve um episódio lá em Minas Gerais. Porque teve um problema com o presidente, com o torcedor, e aí alguém foi representar o presidente na polícia. Isso me preocupou como presidente do conselho. Claro. E foi o Caio que foi lá. E aí veio de novo à tona, não tem cargo, não tem emprego. Eu fui procurar saber. Ele é contratado, o Corinthians está assinado com carteira assinada. E tem um cargo no futebol. Se o ex-diretor de futebol não sabia, ele não devia ter deixado ele entrar no CT. Quem manda no CT é o diretor de futebol. Se entrar alguém lá estranho, é culpa dele. Ele tem que botar para fora. Se o presidente reclamar, ele tem que sair e pedir demissão. O presidente está interferindo aqui. Acabou. Não tem que vir na imprensa e falar isso. Se eu sou diretor de futebol e entra um cara estranho no CT, eu tenho que reclamar e falar, não vai entrar. Eu chamo a segurança e falo, tira esse cara daqui. Não dá para mim ser diretor de futebol e falar, tá entrando um monte de gente estranha. Eu falei, você tá fazendo o quê aí? Se eu sou diretor jurídico e fala, vem um cara aqui dentro do jurídico mexendo documentos, fala, mas por que você deixou? Eu falo, não, porque alguém não, você é o dono aqui, caramba. Não dá para um contrato, não dá para ter um contrato questionado na imprensa da Vai de Bet e falar, vem cá, cadê o diretor jurídico? Você que aprovou isso aí? Isso. Passou no compliance? Peraí, passou no compliance? É isso. Segundo Augusto Melo, no compliance dele, do peraí, diretor, né? Ninguém perguntou pro diretor jurídico, nós estamos discutindo na imprensa, o caso da Vai de Bet. Eu não estou defendendo, estou falando Tô entendendo, tá eu claro. estou falando pela instituição Corinthians porque ninguém fala. Tá errado isso. Alguém tem que defender o Corinthians, eu não quero defender pessoas, nem cabe a mim defender pessoas, nem acusar. A instituição Corinthians precisa ser defendida por alguém. O conselho tem gente dos dois lados, e eu vou falar em nome do conselho. As pessoas têm que acusar, mas têm que ser responsabilizadas. Mas o problema é que... que- Peraí, eu estou falando do Caio do Vale. Perfeito. Não tenho nada a ver com ele, mal conheço ele. Ele tem carteira assinada no Corinthians. Mas o presidente Você não pode ser o transparente cargo? em relação a isso, Peraí, Dumar. quer saber o cargo? Liga Você amanhã. que está falando o que ele tem. Então, não, mas aí é outra simples o história. presidente Liga falar qual é o cargo. O presidente liga fala uma coisa amanhã. hoje, amanhã é Eu vou outra. te acabar. Liga amanhã para a assessoria de imprensa e pede o cargo dele. Não, mas aí tem um problema, Romeu. Não, você eu perguntei 4 Não, vezes. peraí, vamos voltar Recebi um passado. 4 respostas diferentes. Então, se amanhã você faz a quinta. Amanhã, vamos voltar um passado também. Hoje estava numa rádio o ex-diretor de comunicação, superintendente de comunicação do Corinthians. Primeiro assim, com todo o respeito que eu tenho à rádio, tenho Rádio inúmeros Bandeirantes. amigos lá. Rádio Bandeirantes. Eu estava entrevistando o ex-diretor de comunicação do Corinthians que não dava resposta para a imprensa.
Você é testemunha. Nós tivemos um problema dentro do conselho, que os caras queriam saber de uma viagem, você fez 32 perguntas e ele não respondia. Quem foi te ligar fui eu, que não tem nada a ver com isso. Isso só para o pessoal, Então, assim, só pro pessoal entender, eu tinha uma informação, como sempre a gente procura o clube antes de publicar a informação. À época eu não recebi respostas oficiais do clube, da assessoria. O Romeu me procurou e eu falei, Romeu, você perguntou pro clube? Eu perguntei pro clube. O clube não me respondeu, eu publiquei. E aí ele disse que entrou em contato. E também não me atendeu. Por que eu estava perguntando? Porque assim, estava tendo um problema no conselho que as pessoas aqui não sabiam, eu queria prestar conta como presidente do conselho. Então assim, um superintendente de comunicação que não dava resposta para a imprensa, não dá para ele estar dando entrevista. Hoje ele não respondia, quem tinha dever de responder em nome do clube. Hoje mudou tudo lá, já mudou quem está na área. Mas assim, também não me cabe questionar. Eu estou fazendo um desabafo em nome do clube, do Corinthians. Esse está falando em nome do Corinthians, não tem que falar porque não é mais nada lá. Então, Garrafa, baseado no que o Romeu está falando, significa assim que até então, não sei hoje, mas até então... Não, se está certo ele está lá ou não, mas ele está lá contratado. Não, estou dizendo assim, você vai dizer assim, tem que ter a pessoa para responder para o Corinthians, tipo assim, o diretor, o supervisor, o executivo, não sei o que seja, responder pelo clube. Sim. Né? Até então mas não hoje, tem essa pessoa que responde pelo clube. Você tem lá você tem hoje lá uma nova organização da comunicação, está sendo refeita, pelo que eu sei, porque eu também procuro eles para fazer, para responder as coisas que me são questionadas, e está funcionando. Agora, se o gestor, se o diretor quer falar ou não, não é problema da comunicação. Antes era porque assim, até essa questão que me preocupa muito, é bom vocês aqui, a imprensa que nos acompanha também. Esse negócio dessa guerrilha digital que está acontecendo... Está perigoso. Está muito perigoso. Está muito perigoso. Nós, os conselheiros, já foram ameaçados, já ameaçaram invadir o conselho e botar uma bomba lá. Tem inquérito apurando isso. Eu, em nome do conselho, que foi ameaçado, já pedi inquérito, já está sendo apurado. Essa guerrilha digital está muito perigosa. Não é um lado só. E quando eu digo não é um lado só, não estou dizendo oposição, situação, às vezes é fracionamento da própria situação, da própria oposição. Isso é muito perigoso. Então, isso precisa acabar. E isso não é inventado agora. Isso pode ser quem estava lá e já saiu. Então, assim, cuidado com isso. Está muito perigoso. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado quando às vezes noticia coisa que não é informação oficial, não é informação checada, porque isso repercute demais nas redes, na própria mídia oficial, e a gente é ameaçado. Isso está sendo muito só que perigoso. você está vindo aqui com o presidente do conselho. Rafa, só pegando esse gancho aí. Não, eu estou falando com o presidente. O Romeu está certo nesse ponto. Perfeito, eu concordo com ele, mas ele está esclarecendo. Coisa que a gente não percebe do presidente. O presidente fala uma coisa hoje, amanhã outra. Eu não vejo uma explicação. O Tuma acabou de falar, o Caio do Vale tem um cargo lá, ponto. Você acaba com a especulação. Mais ou menos. O que eu estava aqui, iniciei aqui... Salazar, só termina, Então, rapidinho. O presidente, naquela invasão que teve torcida, aquela coisa toda, que ele ficou nervoso, né, claro. Né, ele disse assim, o pessoal da oposição não estão deixando eu governar, em outras palavras. Eu estou parafraseando. Qual é o teu entendimento em relação a essa declaração do presidente, Tuma? Eu não quero aqui fazer, eu não quero dar impressão nenhuma de que eu protejo alguns, porque os caras falam isso é uma baboseira do caramba, não é meu papel. E nem também quero criticar ele, porque cada um faz a gestão da forma que tem. Mas às vezes a gente conversa, é natural, eu sou presidente do conselho, ele é presidente do clube, a gente conversa, ele pede algumas opiniões, a gente deu. Ele já parou um pouco, ele falou, para de atacar, e para de botar culpa na gestão passada, e eles também param de atacar. Na semana passada ele falou isso. Sim, mas assim, eu percebo pelo dia a dia, às vezes quando a gente tem a oportunidade de conversar, algum momento de sossego, que muitas vezes ele se refere a gente que se juntou a ele para eleger e descolou do governo. É gente da própria gestão que não é mais da gestão. Então, assim, às vezes a forma de se expressar é do pessoal do passado, mas é passado recente. Não é nem... É a forma dele se expressar. Eu, Romeu, presidente do conselho, Romeu corintiano, torcedor e sócio, não vejo nas diretorias, não vou falar gente, não vou generalizar, as diretorias passadas, recentes, eu não vejo movimento assintoso deles de estar atrapalhando a gestão. Bom, me restringe a presidente. Aí respondeu, né? Só vou esperar aqui o carro. A gente tem duas questões, muitas, mas duas questões importantes que eu quero abordar na sequência com o Tuma e com a bancada. A primeira delas é o caso Vai de Bet, é mais um caso de polícia. Né? Isso está sendo investigado pela polícia, a gente tem acompanhado de perto o caso Vai de Bet, do patrocinador do Corinthians, e também sobre o caso do CEO Fred Luz. O CEO chegou, o Corinthians do CEO, é o Fred Luz, mas aí há um conflito porque não é com o Fred Luz, é com a empresa dele que já trabalhou lá com o Coritiba, esquema de SAF, tem muita coisa pra gente falar. Então,